Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Vamos começar o capítulo 6º do livro 3º, portanto, o livro 3º, capítulo 6º, Lei de Destruição. Vamos iniciar o item Destruição Necessária e Destruição Abusiva. Destruição Necessária e Destruição Abusiva. Questões 728, 728A e 729. A lei de destruição, nesse capítulo 6º, vamos iniciar a lei de destruição, que é a quinta lei. Kardec dividiu a lei divina ou natural em 10 leis diferentes. Lei de adoração, já estudamos. Lei do trabalho, já estudamos. Lei da reprodução, já estudamos. Lei da conservação, já estudamos. Vamos começar agora a lei da destruição. Depois vem lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade e, finalmente, lei de justiça, amor e caridade. Esses são os 10 desdobramentos da lei divina e natural, segundo Allan Kardec, né? E endossado, evidentemente, pelos espíritos coordenados por Jesus sob o nome de Espírito de Verdade, né? Então vamos lá. Se você puder compartilhar esse vídeo, se você puder curtir, dá o joinha. Quanto mais curtidas, mais joinhas, mais comentários, mais compartilhamentos, mais o YouTube, mais o Facebook divulgam, sugerem esse vídeo para outras pessoas, já que ele não tem fins lucrativos, tá bom? Então vamos lá. Destruição necessária e destruição abusiva. 728. A destruição é uma lei da natureza? Resposta. É preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar-se. Por isso, o que chamais de destruição nada mais é que uma transformação que tem por objetivo a renovação e o aprimoramento dos seres vivos. 728A. Então, o instinto de destruição poderia ter sido dado aos seres vivos com fins providenciais? Resposta. As criaturas de Deus são os instrumentos dos quais Ele, Deus, se serve para alcançar seus objetivos. Para alimentar-se, os seres vivos destroem-se uns aos outros com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e de utilizar os despojos do envoltório externo. Mas sempre só o envoltório é destruído. Ele é apenas o acessório e não a parte essencial. Indestrutível é o princípio inteligente que se elabora nas diferentes metamorfoses por que passa. Olha, no que diz respeito à lei da destruição, nós estamos falando da matéria, evidentemente. A lei da destruição ela é só material. Vamos trabalhar assim. Temos outros desdobramentos mais para frente, mas por enquanto vamos trabalhar assim. A lei de destruição, a destruição, que é essa transformação, é da matéria, tá? Quando há a cadeia alimentar, o leão come o gnu, que é o topo da cadeia alimentar, come o princípio inteligente? Não. Não, come o envoltório, come o que sobra. O princípio inteligente sai. Então, o plano espiritual superior, ele vê as coisas da natureza como algo muito belo, criado por Deus, com um equilíbrio perfeito. Então, quando se vê uma onça caçando, uma leoa caçando, quando se vê o jacaré caçando, o crocodilo, enfim, quando se vê os carnívoros caçando de uma forma geral, e via de regra a gente fica até com dó do animalzinho que está sendo morto, não é um animal que está sendo morto. O princípio inteligente que está aprendendo algo muito importante com aquilo ali e que vai ser reencarnado praticamente que instantaneamente, né? Quase que instantaneamente, como a gente já estudou isso aqui no Livro dos Espíritos. Então, o que sobra ali, que os animais estão fazendo uso, é proteína, que se ficar ali vai se decompor, vai se transformar, vai se destruir aos nossos olhos, mas constituir outras coisas. Assim também acontece com a alimentação animal nossa, né? A alimentação dos seres humanos de carne animal, também é o mesmo processo.
né? O corpo humano ainda, nós estudamos recentemente, o corpo humano ainda precisa da proteína animal, o corpo humano ainda precisa disso para sobreviver, e é importante que a gente entenda isso, que primeiro nós temos que resolver um grande conflito, que é o que sai da boca da gente, para depois ficarmos preocupados com o que entra, não é? É muito curiosa uma situação que está viral na internet, que muita gente está vendo e muita gente está compartilhando, que é uma moça histérica, que ela está em frente ao McDonald's e tem um sujeito comendo um hambúrguer no McDonald's e ela está histérica, gritando, desesperada, agredindo, ofendendo a pessoa que está comendo carne, porque aquilo é um absurdo. Não é por aí. Não é por aí, né? A pretexto de defender os animais, se agride o ser humano, tem alguma coisa errada aí, né? O trabalho tem que ser muito mais de conscientização, não se muda os outros. Precisamos aprender isso vem com a maturidade, né? Isso vem com a madureza. Não se muda os outros, a gente tem que mudar a nós mesmos. O instinto de destruição é necessário porque nós precisamos reencarnar. E quantas vezes forem necessárias, porque são experiências diferentes. Não dá para aprender tudo numa encarnação só. Então, o sistema de reencarnação que foi criado, eu utilizo esse corpo aqui, saio desse corpo, ele se decompõe. Ele se decompõe, a matéria se transforma. A putrefação é horrível, fede, é um fedor horroroso. Já tive, infelizmente, a oportunidade de ver corpos em decomposição que foram encontrados em meio do mato, dentro de casa, enfim. É um negócio horroroso. É um negócio horroroso, o cheiro parece que não sai da gente por semanas, né? Fica impregnado assim na gente, parece, né? Fica nas narinas da gente. É uma coisa horrorosa, porque aquele corpo tem que voltar à natureza. Todos os elementos que compõem aquele corpo têm que voltar à natureza para compor outras coisas. E é assim que vai, toda a erva vai morrer. Ah, Fábio, mas tem aqueles animais marinhos lá que tem nos recifes, que podem durar 10 mil anos. Sim, 10 mil anos, mas morrem também. Né? Sim, são animais marinhos, aquelas coisas que tem nos corais no mar, né? Podem durar 10 mil anos. Parece um lírio, assim, pode durar 10 mil anos, mas vai morrer, né? Todo ser que tem fluido vital vai morrer, vai ser destruído. Nós vamos estudar mais para frente nessa mesma questão aqui. Nós vamos estudar crueldade, nós vamos estudar homicídio, nós vamos estudar guerra, nós vamos estudar flagelos destruidores, que são furacões, terremotos, maremotos, tsunamis. Nós vamos estudar tudo isso aqui. Agora vamos focar nessa situação aqui do instinto de destruição que nós temos. E esse instinto de destruição que nós temos é porque nada pode ficar aqui, tudo tem que se transformar. E aí tem a destruição abusiva que nós vamos falar mais para frente. Vamos focar pedacinho por pedacinho. Na questão 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação? Quer dizer, aquilo que eu estava explicando agora vem uma questão exatamente nesse ponto. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação? Resposta: para que a destruição não ocorra antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso Deus deu a cada ser a necessidade de viver e reproduzir-se. E aí, pelo instinto de conservação, a gente tenta manter o máximo possível a nossa vida. O suicídio é algo gravíssimo. Nós vamos estudar isso mais para frente. Nós vamos estudar suicídio, nós vamos estudar homicídio, nós vamos estudar um monte de coisa. E também matar o animal desnecessariamente, ou com fins de crueldade, isso também vai custar caro para quem está fazendo. Então, você não consegue parar de comer carne?
compre carne de empresas que comprovadamente não são cruéis com os animais. Já é um avanço. E vai para e passo, tá? Vai devagarinho, para e passo. Mas preocupe-se primeiro com o que sai da boca, depois se preocupa com o que entra. Porque nós vamos descobrir mais para frente que muitas guerras, muitas mortes e a maioria, esmagadora maioria dos grandes problemas dos seres humanos vem daquilo que foi falado, que saiu da boca diferente do que foi pensado. Eu costumo dizer que eu imagino aqui, eu crio a matéria mental daquilo que eu quero dizer, mas antes de eu falar, passa pela infinidade das minhas imperfeições para depois sair. E quando sai, sai junto com a minha expressão facial, junto com o meu tom de voz, sai junto com a minha expressão corporal e pendurado, tudo que eu falo sai pendurado nos conceitos, preconceitos e preconceitos que as pessoas têm a meu respeito pelos meus atos. Então olha como sai diferente do que eu pensei. Aquilo que eu pensei pode estar maravilhoso, pode estar extraordinário, com inspirações de mentores espirituais. Quando passa pelas minhas imperfeições, sai da minha boca com o meu tom de voz diferente daquilo que precisaria ter, com a expressão facial que vai comprometer ou não aquilo que eu vou falar, com a expressão corporal que vai comprometer ou não aquilo que eu vou falar, com o histórico da minha vida, histórico, portanto, passado da minha vida, pendurado no que eu vou falar, e com os preconceitos e preconceitos que as pessoas têm acerca daquilo que eu represento ou não na vida delas. Então, quer dizer, eu tenho que me preocupar com isso. Primeiro, quando eu resolver esses problemas, aí eu me preocupo com o que entra na minha boca. Porque nós vamos ver que alguns flagelos destruidores começaram a partir de falas. Guerras poderiam ter sido evitadas se não fossem por essas situações que saem penduradas na palavra que está sendo dita. Homicídio, a mesma situação. Crueldade, a mesma situação. Duelo, a mesma situação. E pena de morte, a mesma situação. É o que sai da boca da gente que destrói, que constrói, que odeia, que ama. Trabalhemos isso primeiro. E quando isso estiver resolvido, aí nos preocupamos com o que entra, salvo as exceções que eu falei nos outros vídeos, evidentemente, né? É isso, amanhã a gente continua a Lei de Destruição. Eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo pra você que fica, tchau.